Oi, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante para a gente conseguir entender todo o nosso período colonial. Na verdade, é um dos assuntos que mais caem em provas e vestibulares, Enem. Então, se você quer entender um pouco sobre a sociedade colonial, vamos nessa! Galera, não que a gente não tenha falado sobre sociedade até agora. Na verdade, a gente não tem como falar de política sem falar sobre sociedade. A gente não tem como falar sobre economia sem falar de cultura. A gente não tem como falar sobre fatos históricos sem pensar na mentalidade dos atores sociais na época. Então, o que a gente vai fazer hoje é colocar uma lupa e entender como é que funcionava aquela sociedade. Algumas coisas que a gente vai pensar na aula de hoje. Primeiro, como que era a estrutura social naquele contexto. Depois, a gente vai entender qual que era a relação entre igreja e Estado. É importante a gente entender também como que funcionavam as primeiras cidades, as primeiras vilas durante esse período colonial, como que foram formadas as mentalidades das pessoas daquela época. Havia ou não havia discriminação? Qual que era o papel da mulher naquela sociedade? Então, hoje a gente vai entender todos esses detalhes, mas para começar, eu acho importante a gente fazer uma revisão de tudo que a gente falou até aqui agora, a gente dá uma pincelada no contexto daquela sociedade. Então, primeiro, vocês lembram que é uma economia agrária, então ela é baseada no latifúndio, ela é baseada na produção do açúcar, então grandes propriedades, o engenho e etc. É uma economia baseada na escravidão. Então, a força de trabalho, a mão de obra utilizada era a mão de obra escrava, e foi assim que foi desenvolvendo a nossa sociedade. Então, a gente também não pode esquecer de Portugal, que foi uma das culturas que contribuiu a formar a nossa sociedade de hoje. E Portugal, naquela época, que era a metrópole, Portugal foi o primeiro Estado nacional a se unificar lá na Europa, era um país extremamente católico e absolutista. Então, o poder estava totalmente centralizado na mão do rei e a igreja tinha um papel crucial em todas as decisões. Tanto que a gente pode lembrar do papel dos jesuítas vindo para a colônia para ajudar na catequização dos índios. E quando a gente fala catequese, a gente fala impor a sua própria cultura, a sua própria religião. Então, os índios, ou eles absorviam essa cultura, essa religião, ou eles eram massacrados, ou eles eram até mortos e escravizados, uma coisa que eles chamavam de guerra justa. Então os jesuítas, eles tinham esse papel, eles vieram para cá com esse objetivo. Mas com o tempo, conforme o tempo foi passando, na verdade o papel dos jesuítas foi aumentando e eles ficaram responsáveis até pelo menos a época de Pombal, a época de Marquês de Pombal, já lá no século XVIII, os jesuítas eles eram responsáveis pela educação no país. Então é importante a gente entender qual o papel da igreja nesse contexto inicial de colonização do nosso país. Mas como que a gente vai entender a estrutura social da América Portuguesa? Então, eu trouxe algumas características que eu acho importante da gente poder lembrar, e porque a gente consegue destrinchando cada uma delas e entendendo como que funcionava aquela sociedade. Então, a primeira característica que a gente precisa entender é que era uma sociedade agrária e rural. Então, a maior parte da população, ela não vivia em cidades, ela vivia no campo. Ela vivia em torno do latifúndio, em torno do engenho, em torno da produção do açúcar. Então, a gente pode entender que naquela época o campo era mais importante que as cidades. As cidades elas serviam basicamente para a função administrativa e religiosa, etc. A gente vai falar sobre isso. Mas o grosso da população, principalmente nos primeiros 100, 200 anos da colônia, funcionava no campo, funcionava em torno do engenho. E a segunda característica que a gente entende também da sociedade colonial é que era uma sociedade estamental. O que significa estamental? Ela era muito dividida em estamentos ou classes, se a gente for entender uma nomenclatura até moderna, classes sociais, mas na verdade a gente poderia dizer que era dividida em estamentos mesmo. Você imagina uma pirâmide social. Quem ficava lá no topo da pirâmide era o senhor de engenho. Então, eles, embora a gente tivesse uma estrutura administrativa dentro da colônia,
Então a gente tinha os governadores gerais, a gente tinha os presidentes das capitanias, mas quem mandava mesmo era o senhor de engenho. Então eles estavam lá no topo da pirâmide. E a base da pirâmide, ela era formada pelos escravos, que na verdade, muitas vezes, até se a gente falar juridicamente falando, eles não eram vistos como seres humanos, eles eram vistos como coisas e não tinham direito nenhum. Se a gente está falando de topo e base, quem ficava no meio? Todo o resto da população. Então, na verdade, quem ficava no meio os pequenos comerciantes, artesãos, advogados, professores, etc. Outras profissões que não eram o senhor de engenho, então ficavam mais à margem da produção do açúcar. Então eles ficavam ali no meio da pirâmide social. E não havia uma mobilidade. O escravo nunca deixava de ser escravo para virar um senhor de engenho. O máximo que ele poderia acontecer, principalmente se ele fosse mestiço, então se ele tivesse na linhagem dele portugueses e negros, por exemplo, muitas vezes eles eram escolhidos para serem capatazes, eles eram selecionados para terem um trabalho talvez menos braçal, o que não deixava um trabalho nobre, mas era um trabalho talvez menos braçal. Mas negros, na verdade, sempre ficavam na base da pirâmide social. Uma outra característica da sociedade é que ela era uma sociedade patriarcal, ou seja, era uma sociedade que girava em torno do patriarca. Então a família dele girava em torno do senhor de engenho, os escravos giravam em torno do senhor de engenho, a administração pública girava em torno das decisões do senhor de engenho. Ele mandava tudo, ele mandava em tudo e ele era a figura central dessa colônia. Então era uma sociedade extremamente patriarcal, ele mandava, ele era dono de tudo. Ele era dono da mulher dele, era dono da família dele, ele era dono dos escravos, ele era dono da propriedade. Então o senhor de engenho ele tinha uma importância muito grande naquele período. E uma outra característica, lembra que eu falei que era uma sociedade estamental, ou seja, a mobilidade social era pouca ou quase nula. Mas era uma sociedade extremamente miscigenada. Então a gente tem vários autores que falam sobre a miscigenação e a origem da nossa sociedade atual, que tem vários povos misturados. A gente pode dar o exemplo de Darcy Ribeiro, que fala lá no povo brasileiro, em relação ao cunhandismo, que era um hábito já indígena que os portugueses absorveram. Que naquela época, né, os indígenas, como eles tinham várias tribos, uma das tribos dava uma das mulheres para outra tribo para fazer essa ligação entre as duas tribos, né? Então era um hábito que o próprio Darcy Ribeiro chamou de cunhadismo, e isso acabou se perpetuando até depois da chegada dos portugueses e a colonização aqui. Então, muitas vezes os índios eles entregavam para os senhores de engenho índios, e os próprios senhores eles tinham filho com essas índias, e isso acabava misturando branco com índio. A gente pode também dar o exemplo das negras escravas africanas, que eram muitas vezes estupradas, então tinha muita violência, e desses estupros muitas vezes acabavam gerando filhos também. Então tinha também a mistura entre branco e negro, e esses filhos de escrava com o senhor de engenho, esses miscigenados, embora ele fosse um filho bastardo, mas ele tinha esse carinho, essa ligação com o pai, com o senhor de engenho, principalmente para a proteção das terras. Então havia essa miscigenação, sem falar também que ao longo de toda a nossa história a gente teve vinda de outros povos para cá também, que acabaram entrando nessa miscigenação e etc. Então, embora fosse uma sociedade com pouca mobilidade social, tinha muita miscigenação, tinha muita mistura entre povos, entre etnias. Então a gente pode perceber que a nossa sociedade ela cresce em torno da instituição familiar, em torno da família. Então era a família que estava lá na casa grande do engenho, era a família que era as trocas, né, os casamentos entre a filha de um senhor de engenho com o filho de outro senhor de engenho, então unia essas duas famílias também. Então toda a nossa sociedade girava em torno dessa instituição familiar. E não só lá no campo, mas também nas cidades. Eu acho que esse é até um link bacana para a gente falar sobre as primeiras vilas, né? Na verdade, a primeira vila foi a Vila de São Vicente, que foi criada na expedição de Martim Afonso de Souza, quando ele veio para cá, ainda antes da instituição dos primeiros governos gerais, e depois essa Vila de São Vicente, hoje em dia São Paulo, né? Então, as vilas, na verdade, se a gente for analisar toda a extensão do território brasileiro, as vilas eram bem similares, assim. Elas eram pequenas e afastadas,
umas das outras, elas eram isoladas, então havia pouca comunicação entre essas vilas. Normalmente essas vilas, elas ficavam ao redor, né, como se fosse um satélite em torno do grande engenho, das fazendas de engenho. Características dessas vilas também, então as funções dela eram basicamente religiosas e administrativas. Então os senhores de engenho, por exemplo, iam para lá aos domingos para a missa, né? Então era onde tinha uma igrejinha e tinha instituições administrativas, mas que também eram muito poucas. Então a nossa sociedade não era focada na urbanização, era focada no engenho, na grande propriedade. É uma sociedade, como a gente falou, uma sociedade rural. E uma outra característica dessas primeiras vilas é que, assim como no engenho, também tinha base escravocrata. Então todo mundo tinha escravo. Até quem estava lá na base da pirâmide social também tinha escravo. 1, 2, etc. Quando a gente fala do ciclo da mineração, a gente fala dos lavradores que iam lá buscar ouro. Todos eles tinham de 1 a 50 escravos, mas tinham pelo menos um escravo. E essa escravidão era toda aprovada pela igreja. A igreja também dava o aval, assinava embaixo em relação a essa escravidão. E qual era o papel da igreja, né? A igreja, naquelas vilas, ela era responsável principalmente por definir a religião e as ideologias das pessoas. Por exemplo, se você tinha alguma dúvida, você sempre recorria ao padre. Que estava passando por algum problema dentro de casa, você recorreria ao vigário daquela vila. Além disso, a igreja também era responsável por definir os calendários das vilas, né? Então, todos os feriados, inclusive até hoje no Brasil, a gente tem muito feriado católico ainda, muito feriado religioso. Então, naquela época era assim também. Então, definia também os feriados. E também, a gente também não pode esquecer dos sacramentos, né? Das instituições sacramentais. Então, batismo, casamento, extrema-unção, e etc. São esses sacramentos, inclusive, são grande parte das fontes que nós historiadores temos para entender aquela sociedade da época. Tem muitos historiadores que vão até os registros paroquiais para poder pegar e entender como é que funcionava a sociedade daquela época, porque era tudo registrado naquela capela, naquela igreja. Então a igreja ela tinha um papel muito forte na definição da mentalidade da sociedade. Mas, Samir, havia discriminação? Claro que havia. E, na verdade, eles nem entendiam muito como discriminação, porque era como a sociedade era daquela época, era a mentalidade deles naquela época. Mas hoje em dia, a gente olhando para trás, a gente consegue entender o quão discriminatória era aquela sociedade. Então, cara, como era extremamente patriarcal, todo mundo que não era senhor de engenho já era visto como um ser inferior. Então, por exemplo, a gente tinha discriminação de profissões. Então, comerciantes, eles eram menos importantes do que o senhor de engenho. Advogados, você ser artesão, qualquer outro tipo de profissão que não fosse que você não fosse um senhor de engenho, você já sofria essa discriminação. E não só uma discriminação de trabalho, havia discriminação também religiosa, por exemplo, judeus e novos cristãos, que eles chamavam, que eram judeus que se convertiam obrigatoriamente ao catolicismo para não sofrer esse tipo de discriminação, mas de qualquer maneira acabavam sofrendo, porque eles eram chamados de novos cristãos. Havia discriminação sexual, então as mulheres elas tinham que ficar caladas, elas não poderiam falar nem dentro de casa, imagina fora de casa. Vocês conseguem ver muito isso, principalmente em novelas de época também, o papel da mulher naquela sociedade, a gente vai falar sobre isso logo logo. E também a gente não pode esquecer da discriminação de cor e etnia. Então, naquela época, se você tinha uma cor de pele diferente, você já era visto como uma outra pessoa, você já sofria discriminação. Independente se era negro, miscigenado, sabe? Você já sofria discriminação só pelo fato de você não ser branco puro. E essa discriminação era bem pesada naquela época. E, como eu falei, o papel da mulher, né? Eu acho que é importante a gente falar, mergulhar um pouco mais dentro de como que funcionava o papel da mulher. Então, lembra que eu falei, a mulher, ela tinha que ficar calada naquela época, né? A mulher não podia falar, a mulher não tinha voz em relação a nada. Então, dentro de casa, a responsabilidade dela, então pensa na mentalidade. A ideologia da igreja era muito forte naquela sociedade. Então, o papel da mulher era basicamente para procriar e manter uma grande família, uma família unida. A função dela era justamente executar esse projeto de colonização e de expansão da população aqui na colônia. Então a mulher tinha que ter muitos filhos
e ela não podia falar, ela não podia se manifestar, nem nada. E aí, as mulheres da Casa Grande, as mulheres dos senhores de engenho, elas imitavam completamente o comportamento português das mulheres portuguesas. Essas mulheres, elas eram um espelho das mulheres da sociedade portuguesa na época. As índias, por exemplo, foi o que eu falei, questão do cunhadismo e tal. As negras, normalmente, elas exerciam função de mucamas, exerciam função de domésticas dentro de casa, funções domésticas dentro de casa. Todas elas, independente da cor, tinham que ser caladas e obedientes. Então, galera, essas foram algumas características que eu acho extremamente relevantes para a gente entender em relação à sociedade colonial, você entender um pouco das mentalidades. Eu tenho várias dicas de livros que eu acho importante de vocês entenderem um pouco. Então você tem lá o Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, você tem Caio Prado Júnior, que embora ele foque um pouco mais na parte econômica, ele também fala muito sobre sociedade. Você tem até o próprio Gessé Souza, hoje em dia um dos grandes sociólogos e antropólogos brasileiros, que ele mesmo vai fazer uma crítica ao Gilberto Freire, ao Casagrande Senzala, mas ele também tem esse quê de entender, mais focado, obviamente, no racismo, no preconceito que a gente tem hoje, mas você lendo o livro dele, você também consegue compreender a mentalidade deles na época. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês verem se vocês querem comprar ou não, que eu acho que são livros extremamente relevantes, caso você queira entender a sociedade daquela época. E óbvio, tem muita coisa ainda que a gente precisa falar sobre sociedade, mas eu acho que no vídeo de hoje a gente conseguiu resumir bem. Galera, se vocês estão gostando do conteúdo, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário também com alguma dúvida que você queira, ou então você queira acrescentar algum ponto que você tenha estudado ou lido em relação à sociedade colonial. Não deixe de se inscrever aqui no canal também, porque isso também ajuda bastante a eu estar sempre trazendo novos conteúdos para vocês. E ativar o sininho para vocês receberem a notificação sempre que eu liberar um vídeo novo. Eu vou começar a liberar alguns vídeos novos, não somente às segundas também, mas em outros horários específicos, ainda não defini a data ao certo. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, galera, obrigado mais uma vez por estarem comigo. Vejo vocês na semana que vem. Beijo.